Bom dia, alunos e alunas. Na nossa aula de biologia de hoje, nós iremos iniciar o estudo de um novo reino. Então, nas aulas anteriores, nós tivemos a oportunidade de estudar sobre os vírus, né? Uma categoria de micro-organismos que não tem classificação biológica como ser vivo, porque os vírus não têm constituição ou organização celular, né? Eles são bem minúsculos, mas eles só conseguem realizar o seu metabolismo, se reproduzir dentro de uma célula viva. Então, eles fora dessas células, eles cristalizam. Então, os vírus, para a maioria dos cientistas, não são considerados seres vivos, né? E iniciamos também, trabalhamos também o estudo, né, do reino Monera, que são seres, micro-organismos, mais uma vez, né, constituído ali esse reino por bactérias que podem viver sozinhas ou em colônias. Essas bactérias, elas são extremamente simples, são os únicos seres vivos procariontes. Por que procariontes? Porque não tem a membrana nuclear, né, que é a carioteca, que protege o DNA do restante, né, da célula. Então, as bactérias são extremamente simples, algumas têm valor econômico positivo, né, tem ações positivas como decomposição, fermentação, como no caso das indústrias de laticínio, né, tem bactérias que ajudam aí na fabricação de vitaminas que nosso organismo não adquire através da dieta alimentar. Então a gente tem assim um universo de características benéficas das bactérias, mas também vimos que existem bactérias que são parasitas de organismos vivos e podem transmitir doenças, não é isso? Então agora a gente vai iniciar o reino protista. Todas as vezes que vocês ouvirem a palavra prot, né, o radical da palavra protista, eles indicam que foram os primeiros a surgirem ou os extremamente simples. Então, neste caso aqui, nós vamos ver ainda um universo, né, de seres vivos extremamente simples, né? A maioria são unicelulares, porque dentro do reino protista nós temos os protozoários e temos as algas. Então a gente vai encontrar alga que é unicelular, mas algas que são multicelulares. Mas no estudo específico que nós faremos agora, nós vamos estudar mesmo os protozoários. Por que nós vamos estudar os protozoários? Porque os protozoários, assim como vírus, bactérias, eles também podem parasitar organismos vivos, como nós, seres humanos, e nos transmitir doenças, como por exemplo, doença de Chagas, toxoplasmose, leishmaniose, né? Que é uma doença que a gente tem de dois tipos, inclusive uma é o Kawasaki, que dá primeiro nos cães, né? Animais de estimação. Então, nós vamos estudar os protozoários, suas características gerais, e depois a gente vai ver os grupos que eles estão organizados e por que estão organizados nesses grupos, e num segundo momento a gente vai ver as doenças causadas por protozoários. Então vamos às características gerais. Bom, o reino protista é um reino, né, de seres extremamente simples, composto por protozoários, e no passado alguns protozoários, né, eram confundidos como animais, mas eles não são animais, né? Ele tem um reino próprio, que é o reino protista. E além dos protozoários, as algas também compõem o reino protista. Bom, eles são eucariontes, diferente das bactérias, que são procariontes, que não possuem carioteca, né? Aquela membrana envoltória que protege o DNA. Esse reino já traz, né, os seus organismos eucariontes. Então, todos eles têm um núcleo separado, diferenciado do restante, né, da célula. Então, tem uma carioteca que protege. Então, são eucariontes. Ali, são unicelulares e multicelulares. Os protozoários são unicelulares, né? E as algas têm algumas unicelulares e outras são multicelulares, ou seja, um desenvolvimento maior.
Inclusive, tem a alga verde, ou as algas verdes, elas são as mais evoluídas do grupo, né? Por quê? Porque elas se aproximam e elas estão ali na ancestralidade das plantas terrestres. Então, ela é uma mais evoluída, né? No grupo das algas. Então, vamos lá. Quanto à nutrição, o que é a nutrição? É a forma como esses seres, eles se alimentam. Como é que eles se alimentam? Eles produzem o próprio alimento? São autótrofos ou são heterótrofos? Como é que eles conseguem se alimentar, né? Se nutrir para sobreviver? Então, a maioria são heterótrofos por ingestão ou absorção. Então, o que é heterótrofos? São seres que se alimentam de outras espécies vivas. Por exemplo, ingestão é quando ele ingere, né? Ele ingere esse alimento. E por absorção é quando ele engloba, ele absorve pelo seu corpo. Então, vamos ver como que isso pode acontecer. Então, tem indivíduos dentro do reino protistas que se alimentam de outras espécies, por exemplo. Existem protozoários que se alimentam de fitoplânctons, que ficam lá nas águas livres, que são aquelas mini alguinhas, e eles se alimentam disso, ou de outras espécies ali que estão, né, no ambiente onde eles vivem, que geralmente é um ambiente aquático. Às vezes ducícolas, ou seja, em água doce, às vezes em águas salgadas. Outros, como as algas, são fotossintetizantes. Como assim? São aquelas autótrofas que possuem uma cor esverdeada, azulada e conseguem captar a luz solar. E a partir dessa luz solar, ela consegue, né, fazer a fotossíntese. E através da fotossíntese produz o seu próprio alimento, se nutrindo. Então, existe no reino protista heterótrofos, que se alimentam, né, de outras espécies, autótrofos, que fabricam o seu próprio alimento, e existem umas algas da espécie conhecida como euglenas, elas são mixotróficas. O que quer dizer mixotróficas? Elas podem realizar a fotossíntese na presença da luz do sol, porque elas têm a cor esverdeada, e aí, se não tiver luz do sol, suponhamos que sejam dias de inverno sem luz do sol, ela consegue se alimentar da forma heterótrofa. Então, existe de uma forma e existe de outra forma. Então, são animais que conseguem se alimentar a depender das condições ambientais ali onde está. Então, dentro do reino protista tem heterótrofos que se alimentam por ingestão ou por absorção, né? Que são aqueles que se alimentam de outras espécies. Os autótrofos, que produzem o seu alimento a partir da fotossíntese, né? E os mixotróficos, que fazem ou uma coisa ou outra, a depender das condições ambientais, certo? Bom, alguns são aeróbios, ou seja, precisam de oxigênio para sobreviver, e outros são anaeróbios. Então, aeróbios precisam do oxigênio para poder realizar, né, a respiração aeróbia, e outros não, conseguem fazer isso por fermentação, sem necessidade de oxigênio. Ali, são de vida livre quer dizer, eles ficam nadando, ou em águas doces ou águas salgadas. Podem viver sozinhos ou em colônias, ou seja, vários, no mesmo ambiente. São simbiontes e podem viver de uma maneira que a gente conhece como simbionte. O que é simbionte? São organismos que precisam habitar o organismo de outro ser vivo para viver. Então, existe aqueles livres na água, né, que vivem ali em águas salgadas ou doces, mas existe aqueles que vivem em organismos, né, por exemplo, no organismo humano, no ser humano. Então, existe aqueles comensais. Comensal quer dizer, se alimenta do que você se alimenta, mas não te dá prejuízo nenhum, ou seja, não te provoca doenças, nada. Apenas está ali e se alimenta daquilo que você se alimenta. Os mutualismos. Mutualismo é realizado por alguns protozoários que habitam o organismo de um outro ser vivo, se alimenta do que está ali e dá algo em troca. Então, é uma relação mútua. Por exemplo, o cupim.
Existe cupim, né? Minha casa mesmo é cheia de cupim. Então, existe cupim que se alimenta, né, ali da madeira, só que o cupim não consegue metabolizar, quebrar a celulose. A celulose, né, é um tipo de polissacarídeo, né, que existe nas plantas, na madeira. Então, o cupim se alimenta ali da madeira, mas no seu organismo ele não consegue metabolizar a celulose. Então, existe um protozoário que vive no intestino do cupim, quebra a celulose para o cupim e automaticamente se alimenta dos restos. Então, esse protozoário que vive no intestino do cupim é uma relação mútua. Ele ajuda o cupim e automaticamente se alimenta também do que o cupim se alimenta. Então, é uma relação mútua. Mas existem aqueles outros que são parasitas, né? Que vivem ali numa condição de parasitismo. Ou seja, ele entra no organismo vivo, se reproduz ali, né? Toma conta do espaço onde ele está, mas ele também provoca doença. Então, o que eu chamo de parasita? Organismos vivos que habitam o organismo de outro ser vivo e lhe provoca doença. Isso são parasitas. Então, existem muitos e os que nós iremos ver mais especificamente são parasitas, tá? Bom, como é que eles podem se reproduzir? Algum ou a maioria podem se reproduzir de modo assexuado. Então, tá ali uma célula só, né? A gente já viu que seres unicelulares, a preferência dele para a reprodução é aumentar o tamanho, duplicar o DNA e depois dividir em duas células iguais, como, né, clones uma da outra. Então, aqui nos protozoários, a forma de reprodução mais adequada, mais usada por eles é a assexuada através da divisão binária ou que nós chamamos de cisciparidade. Então, a cisciparidade, uma célula sozinha, ela cresce e divide formando duas, né? É bipartição ou cisciparidade. Mas também existem alguns protozoários que se reproduzem por conjugação, que é o paramécio, uma reprodução sexuada. O paramécio, eles têm cílios, igual as bactérias, não tem aqueles cíliozinhos por fora, né, dela. Os paramécios são protozoários que têm uns cílios e vão na dança do acasalamento, roçando esses cílios, esses pelos uns nos outros e trocando gametas. Então, os paramécios são protozoários que conseguem se reproduzir de modo sexuado. Os demais se reproduzem por divisão binária ou cisciparidade. Bom, agora vamos à diversidade de protozoários. Quais são os grupos? Por que esses grupos são organizados e recebem esses nomes? Primeiro grupo aqui a gente tem os rizópodes. A terminação da palavra podes significa pés. Então, esse grupo rizópodes ou sarcodina são protozoários que têm falsos pés. Então, raízes ali que se fixam, que se locomovem, mas são chamados de falsos pés. Por exemplo, a ameba. Quem conhece esse brinquedinho aqui? Esse brinquedo, ele se chama amoeba. Na verdade, esse brinquedo, ele foi criado a partir de um protozoário que é um rizópodes, né? É um protozoário que tem falsos pés, né? Na verdade, ele tem um citoplasma, vou mostrar para vocês. Ele tem um citoplasma e esse citoplasma dessa entoamoeba, que é o nome científico, né, do protozoário, ele vai se esticando, vai tendo umas extensões citoplasmáticas, tá vendo? Olha, ele vai se esticando, umas extensões citoplasmáticas. Suponhamos que aqui, essa borracha, ela fosse um alimento, um fitoplâncton. O que essa entoamoeba vai fazer? Ela vai pegar esses falsos pés e vai englobar esse alimento e trazer para um vacúolo que ela tem e vai fagocitar, vai digerir. Então, a entoamoeba é um protozoário e esse protozoário, ele é do grupo, né, dos rizópodes ou sarcodina. Rizópodes quer dizer
falsos pés, porque ele não tem pés, na verdade ele tem um citoplasma, e esse citoplasma, quando ele precisa se locomover ou ele quer se alimentar, ele vai fazendo uma extensão, um esticamento de partes desse citoplasma, né, criando falsos pés. Ele se locomove e ele também se alimenta utilizando esses falsos pés, englobando alimentos para fagocitar. Então, o brinquedinho que vocês conhecem como amoeba é derivado, né, de um protozoário que é chamado de entoamoeba, e esse entoamoeba, ele tem de 3 tipos específicos e provocam doenças. Existe a entoamoeba gengivalis, que dá na boca, tem a entoamoeba coli, que dá no intestino, e geralmente quando a gente faz exames de fezes, é comum dar, né? Por quê? Porque às vezes a gente ingere verduras que não são lavadas direto, ou água que não são tratadas corretamente, a gente ingere nessa água cistos, que são ovos, né, da ameba. A ameba é o nome popular da entoamoeba. Então é comum fazer exames de fezes e encontrar ali cistos nas fezes de entoamoeba coli. Ela não é perigosa, mas a histolística é perigosa. A histolística, se você fizer o exame da histolística, você tem que tomar remédio, né? Por quê? Porque ela pode perfurar as paredes do intestino, dar cólicas, diarreia. Então, em alguns casos, precisa de tratamento. Então, tá aqui, eu procurei uma verdezinha porque o tom dela em imagem geralmente é verde, mas não tinha, aí eu peguei essa aqui roxinha para a gente poder especificar e falar um pouquinho desse protozoário. Então vamos lá, ó, aqui são entoamoeba, né? Risópodes tem falsos pés, podem viver em água doce ou água salobras, né? Salgados, ambientes marinhos. Existe de 3 tipos: a gengivalis, da boca, a coli do intestino e a histolística também, que é do intestino, mas essa é a mais perigosa. O outro grupo é chamado de zoomastigófora, zoomastigófora. Esse zoo que vem antes, né, zoo significa animais, é porque era confundido com animais, mas não são animais, são protozoários. Eles são flagelados. O que é um flagelo? O flagelo é um chicotezinho, né, um rabinho ali que pode ter 1 ou 4, né? E esse flagelo, ele é usado pelo protozoário para se locomover ou mesmo para grudar, captar o alimento e fazer a digestão. Então aqui a gente tem um modelo, né, de um protozoário, que é o Trypanosoma cruzi. Ele é o agente causador aí da doença de Chagas, que é aquela que afeta o coração ou o fígado, né? Então, o Trypanosoma cruzi, aqui, ele tem um flagelo, um chicotinho só, né? Ele é um zoomastigófora, né? Um flagelado. Aqui também, ó, a Giardia lamblia, tá vendo? Lamblia. A Giardia lamblia, depois a gente vai falar especificamente, né? Essa Giardia lamblia, ela tem aí quantos, tá vendo? Quantos flagelos ela tem, porque ela se locomove e também capta seus alimentos através, né? É uma doença provocada por protozoários sexualmente transmissível. A gente vai discutir depois numa aula, né? Numa próxima aula sobre essa doença e a forma como ela contrai, né? E a gente pode fazer o tratamento. Então, os flagelados são, né, do grupo zoomastigófora, que são protozoários que têm esses chicotinhos ou esses flagelos, que varia ali a quantidade, usa para locomover ou para captar alimentos, né, na sua nutrição. Exemplos, né, os zooplânctons, que são as bactérias mais simples, o triconinfa, que é o protozoário que fica no intestino do cupim. E tem os outros que são parasitas, o Trypanosoma cruzi, que eu mostrei para vocês, que é o agente causador da doença de Chagas, a leishmania,
que tem a tegumentar e tem a que provoca o calazar nos cachorrinhos. Tem a Giardia lamblia, que a gente viu que é sexualmente transmissível, e a Trichomonas vaginalis, que também é sexualmente transmissível, provocado por um protozoário, tá? E que se transmite por relações sexuais. Bom, outro grupo são os ciliados. Os ciliados ali tem como exemplo o paramécio. São, digamos, protozoários que têm cílios, e esses cílios, eles tanto usam para poder reproduzir, né, através da conjugação ali, a dança do acasalamento, como também ele usa para se locomover. Então, esses grupos de protozoários, eles foram classificados observando, né, a forma como eles se locomovem. No caso, risópodes tem o que? Os falsos pés, né? Que é o citoplasma que vai se esticando, fazendo extensões que podem se locomover com falsos pés. Os zoomastigófora são os flagelados. Os ciliados são os paramécios, que usam os cílios também para se locomover. Mas existe um quarto grupo, né, que é o grupo dos esporozoários. Eles não têm formas de locomoção, não têm pés, né? Na verdade, eles entram no organismo como um esporozinho e lá eles se reproduzem, né? E lá dentro do organismo vivo ele consegue fazer ali seu ciclo de vida e transmitir doenças, como por exemplo a malária. A malária é uma doença provocada pelo protozoário conhecido como Plasmodium, que é o exemplo que nós temos ali. Então, o último grupo, né, são os esporozoários, eles não têm forma de locomoção, são esporos, né, e o Plasmodium é o protozoário mais conhecido, que é o transmissor aí, o causador da malária. Bom, essas são as características, né, gerais dos protozoários, né, que fazem parte do reino protista, e numa próxima aula a gente vai ver algumas doenças provocadas por protozoários. Aguarde!